encontramos novamente para o estudo da Palavra do Senhor. Estamos aqui estudando o Salmo de número 2, buscando compreender o ensino do Senhor sobre as nossas vidas, demonstrando a rebelião da humanidade, dos homens, de uma forma bem específica dos reis, dos poderosos, dos governantes, que se rebelam contra Deus, usando a pessoa do rei Davi, o seu reinado, e também aqueles que se opuseram, que se rebelaram contra o rei Davi. E o rei Davi, juntamente com seu reinado, esses homens em suas rebeliões, eles estavam apontando para o reinado do Senhor Jesus Cristo e também a rebelião da humanidade contra o reinado de Jesus Cristo. Nós temos então nesse ponto agora, que vai do versículo 4 até o versículo 9 do capítulo 2 de Salmos, ou Salmo número 2, nós temos aí o tema para pensar, para discutir ou para analisar, para dedicarmos ao estudo desta palavra. Deus é soberano e Ele tem um plano predeterminado para julgar a rebelião do homem. Então vejam bem, Deus soberanamente estabeleceu um plano predeterminado, eterno, imutável, soberano, de como Ele iria lidar com a rebeldia dos homens em relação a esse Deus. Vejam bem que a partir do versículo número 4, descreve a expressão de Deus, a reação de Deus em relação à rebeldia dos homens para com Ele. O texto diz que Deus ri desses homens, Deus zomba desses homens. A descrição aqui é basicamente dizendo: aquele que está no seu alto e sublime trono, ele nem sequer se levanta do seu trono para lidar contra essa rebeldia, para, como se diz, mostrar o poder dele, revelar o poder dele e a tranquilidade para lidar com essa situação, e buscando também mostrar aos homens o que é o homem nesse desejo de se rebelar contra o rei, contra o Senhor dos Senhores. Embora as expressões Deus ri e Deus zomba desses homens, desses rebeldes, Deus não tem prazer na morte do ímpio, do perverso. Ezequiel 33:11 diz que Deus tem muito mais prazer que esse ímpio, que esse rebelde se converta, que se arrependa dos seus pecados, abandone os seus caminhos e volte para Deus. O riso é a expressão de Deus demonstrar a esses rebeldes a loucura que eles estão fazendo. Que loucura é a deles resistirem a Deus, confrontarem o Senhor dos Senhores, o Criador dos céus e da terra, aquele que mantém a terra, aquele que é Senhor de todas as coisas. Então essa expressão é para mostrar a loucura do homem, como que o homem enlouqueceu, como ele ensoberbeceu na sua insensatez, na sua arrogância, na sua autossuficiência de querer confrontar esse Deus, de se rebelar contra Ele, de se opor a Ele. Então nós temos aqui duas verdades a ser consideradas como pontos principais: que Deus é Senhor do seu plano perfeito e eterno, e que o plano predeterminado de Deus está no senhorio de Jesus Cristo, no reinado de Cristo. Então vejam bem que nós vamos considerar essas verdades, analisando aí primeiramente do versículo 4 até o versículo 6, quando nós então encontramos essa ironia, né? Uma ironia de que sentido? Homens poderosos se levantam e orgulhosamente pensam que são tão grandes, que são tão poderosos, que entram nessa arrogância, nessa autossuficiência de confrontar o Criador, de confrontar aquele que é Senhor, aquele que é o Senhor da vida, aquele que mantém todas as coisas de pé. Então quando Deus ri e zomba desses rebeldes, Ele está dizendo a eles assim: vocês não conseguem perceber a loucura de vocês, a insensatez de vocês? Vocês estão loucos, vocês estão, como se diz, não podem compreender a grande loucura que vocês estão fazendo. Quem é o homem e o que é o homem para poder resistir a Deus, para poder confrontar esse Rei dos Reis, esse Senhor dos Senhores, esse soberano Criador de todas as coisas.
O texto em Daniel, capítulo 2, versículo 21, ele descreve ali claramente que Deus é quem estabelece reis e é Deus quem tira os reis, é Ele que abate os reis. Então ele está dizendo assim, Deus estabelece governantes e Deus derruba os governantes conforme o conselho da sua própria vontade. E nós vemos isso claramente em exemplos bíblicos com respeito a Faraó, na sua arrogância, na sua autossuficiência de escravizar o povo de Deus, né, o povo de Israel. E vemos também essa expressão bem clara na vida do rei Nabucodonosor, que também se opôs ao povo de Deus e em um dado momento ele se julgou tão governante, tão poderoso, tão autossuficiente, que achou que ele havia conquistado aquilo tão somente pelos seus próprios méritos, criando uma estátua e exigindo a adoração do povo. Então Deus vem até Nabucodonosor e o humilha e o despreza e coloca ele num campo por 7 tempos para que ele esteja comendo como um animal. E Daniel 4, versículo 25, nos informa que Nabucodonosor ficou nesta condição até que ele entendesse que somente o Altíssimo é o governador, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores sobre todas as coisas. E que ele chegasse a entender que é esse Altíssimo, o governante soberano, que concede poder aos reis, autoridade aos reis e governantes, e que nenhum deles tem o poder em si mesmo, que nenhum deles tem autoridade em si mesmo. Então, enquanto Nabucodonosor não entendeu essa situação para que ele voltasse aos pés do Altíssimo e declarasse ali que bendito seja o Deus de Daniel, o Altíssimo, poderoso, só a ele deve ser dado toda a honra e toda a glória. Observe o versículo 5, que Deus tolera essa rebelião, Deus tolera essa arrogância do homem, Deus é misericordioso, Deus é compassivo e Ele estabeleceu um tempo de tolerância. Ele estabeleceu um tempo em que Ele há de suportar essa rebeldia até que chegue o dia em que Ele tratará essa rebeldia e tratará o homem com severidade. O versículo 5 diz assim, olha, na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Então há um tempo para Deus falar com eles e há um tempo para Deus tratar com eles, assim como Deus fez com Faraó. Durante 430 anos o povo de Deus ficou ali como escravo, mas chegou um momento em que Deus destruiu o Faraó e todo o seu exército, manifestando o seu poder, manifestando a sua glória. Quero convidar você a considerar aqui algumas pontuações que são extremamente importantes para mim e para você, são extremamente importantes porque elas nos trazem estabilidade, elas nos trazem segurança, alegria, paz, de saber quem é esse governante soberano, como que ele reina sobre todos. Vejam bem, Deus não está preocupado com a rebelião dos homens contra ele. Isso não ofende a Deus no sentido de deixar Deus para baixo, de deixar Deus se sentindo derrotado, enfraquecido. Pelo contrário, Deus continua assentado no seu alto e sublime trono. Deus não está desesperado. Deus não está na condição de que Ele não sabe o que fazer, de como tratar com essa situação. Deus não está em desespero, Ele não está lá perguntando a si mesmo o que há de fazer, como fazer. Não. Deus continua assentado no seu alto e sublime trono. Ele deixa o homem nesse tempo de rebeldia, de autossuficiência, de arrogância, porque Ele estabeleceu um tempo em que Ele há de tratar esses homens nessa rebeldia. Ele há de punir, Ele há de julgar esses homens em sua plena rebeldia. Então haverá um momento em que Ele vai expressar a sua ira, o seu julgamento, e os orgulhosos planos dos homens serão destruídos, serão aniquilados. Assim como esses homens que permanecem nessa rebeldia e rejeitam a Cristo e rejeitam o Evangelho. Então aí nós entramos no segundo ponto, ou a segunda verdade que nós precisamos considerar aqui também, do versículo 7 ao versículo 9. Perceba que o plano predeterminado de Deus está na pessoa de Cristo. Ele lidará com a rebelião do homem exatamente estabelecendo esse plano, centrando esse plano dele,
na pessoa e no poder do Senhor Jesus Cristo, o Messias de Deus, o ungido, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Então vejam que a partir do versículo 7 ele diz, o próprio Cristo falando o que Deus havia dito a respeito dele, né? Proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei, pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro a regerás e as despedaçarás como um vaso de olheiro. Então, concentrar na pessoa de Cristo. Olha, Cristo é o Rei dos Reis. Cristo é o Messias prometido. Por isso que ele estabelece esse plano, ele centra o plano dele de reinado na pessoa do seu Filho, a segunda pessoa da Trindade, ou seja, o próprio Deus, né, na pessoa do Filho. Então o versículo 7 é muito claro nisso. As Escrituras ensinam que é por meio desse Jesus, o Messias prometido, que Deus instaura o seu reino para destruir qualquer tipo de reinado, para destruir o reinado de Satanás, dos principados e potestades, para destruir a rebeldia do homem, para destruir a autossuficiência do homem. Por isso nós precisamos olhar para a pessoa do Messias. Quem é esse Messias? Mateus 1, primeiro versículo, e Mateus 1, 21, nos diz claramente que esse Jesus é filho de Abraão e filho de Davi, mostrando a descendência de reinado, de senhorio, daquele que haveria de assentar no trono. E lógico que também apontando para o reinado de Davi, pela rebeldia dos homens contra Davi, mas ao mesmo tempo mostrando o reinado supremo de Jesus Cristo, aquele que está assentado juntamente à direita de Deus Pai, reinando soberanamente e julgará todo ímpio nessa terra. Então, Atos, capítulo 13, versículo 33, você vai observar isso. Hebreus 1, do versículo 5, também nos ensinará esse Jesus, o Filho de Deus a quem ele se compraz, em quem ele estabelece o reinado. Vejam bem, Deus foi quem enviou Jesus Cristo com um propósito. Conforme João 3,16 e Gálatas 4, ali tem a revelação, a explicação do propósito para o qual Deus enviou Jesus como seu Filho e como Rei da terra. Ele morreu, ele foi crucificado como cumprimento do plano predeterminado de Deus, conforme a presciência de Deus, ainda que homens que se rebelam contra Deus o mataram. Você pode verificar isso em Atos 2, 23 e Atos 4, versículo 27 e 28, quando diz que eles fizeram com Jesus tudo quanto a mão de Deus predeterminou. Então, essa rebelião, essa autossuficiência, essa presunção dos poderosos não é algo que pega Deus de surpresa. Isso faz parte do plano predeterminado de Deus, e Deus tem o tempo de tolerar essa rebeldia, essa rebelião, essa autossuficiência, essa presunção dos homens, e Ele tratará isso com muita severidade no último dia. Por quê? Porque Ele ressuscitou esse Cristo, Ele ressuscitou o seu Filho, e esse Filho foi assunto aos céus, Ele está à direita de Deus Pai. Filipenses 2,11 fala que todo joelho se dobrará diante desse Cristo e toda língua confessará que Ele é Senhor. Então mostre claramente o reinado de Cristo, a soberania dele, à direita de Deus Pai, agindo assim de conformidade com o plano predeterminado de Deus. Depois nós precisamos considerar o poder do Messias, conforme o versículo 8 e 9, que fala como ele lidará com esses rebeldes. Com vara de ferros, ele vai destruir, despedaçar todo o rei, todo governante, todo rebelde contra o reinado de Cristo. Então Jesus Cristo ressuscitou, está à direita de Deus Pai, e ele há de voltar em corpo físico, ele há de julgar o mundo em seu poder, em sua glória, destruindo todos aqueles que se opõem a ele, que negam o seu evangelho e que não se curvam diante dele. Nós podemos ver isso em Apocalipse, capítulo 19, versículo 15 e 16, e também em Apocalipse, capítulo 20, do versículo 10 ao versículo 15, quando fala que todo aquele que não tiver o seu nome no livro da vida, ele será julgado segundo as suas obras, e juntamente com ele o diabo, Satanás, os seus demônios, todos eles serão lançados no lago de enxofre,
né, de fogo e enxofre, que a saber é a segunda morte. Então vejam que esse Rei Jesus Cristo, ele tem o tempo dele, ele tem a hora dele para lidar com toda essa rebeldia, com toda essa autossuficiência, com toda essa arrogância dos homens que se rebelam contra Deus e que negam o Evangelho. Esse é o plano de Deus para lidar com todos eles. Isso traz o quê? Segurança. Pede-me as nações e eu te darei as nações por herança. As extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Isso traz segurança para mim e para você. Isso traz estabilidade para nós. Veja, o reinado de Deus em Cristo Jesus, ele é soberano. Esse é o plano de Deus para a humanidade. Deus tolera os rebeldes. Nós precisamos aprender também a lidar com a rebeldia dos homens, com essa arrogância dos reis, dos governantes, dos poderosos, dos homens em si. E ficar nessa expectativa, nesta esperança de que nós somos reinados por um Messias que é o próprio Deus, né? Que o Messias, com todo poder e glória, continua reinando sobre nós. Ele triunfou sobre a morte, sobre o pecado, conforme Colossenses 2, de 13 a 15, conforme 1 Coríntios 15. Então que nós tenhamos toda essa segurança, que esse reinado de Cristo nos dê estabilidade para enfrentar as lutas e as dificuldades da vida. Deus abençoe você, Deus esteja assim trabalhando com você, e no próximo vídeo nós trataremos o terceiro ponto, que vai do versículo 10 até o versículo 12. Fiquem todos com a paz de Cristo, Deus assim os abençoe. Até mais, um abraço a todos.